E aí, pecuarista, tudo certo? O Agro Brasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o Agro Brasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família Agro Brasil comigo. Negociou, registrou. Olá, muito bom dia a vocês que estão nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim de mercado, olhando para o mercado do boi. E a gente pode dizer que esse é um boletim especial, porque os nossos convidados prepararam para a gente alguns gráficos, trouxeram alguns números, enfim, vão contar um pouquinho para a gente de tudo o que aconteceu nesses últimos 60, 70 dias aí, principalmente com a precificação da arroba e, obviamente, a gente quer saber dos cenários daqui para frente, o que pode acontecer com esse mercado do boi. É por isso que a gente acionou nossos amigos lá da Datagro, analistas da Datagro, o João Otávio Figueiredo e o Vitório Neto está aqui com a gente, ambos com a gente já aqui no vídeo. Sejam bem-vindos, muito obrigado por nos ajudarem a entender um pouquinho mais dessa movimentação aí do mercado. João Otávio, você já é nosso parceiro aqui, já conversa com a gente diariamente. Vitório, seja bem-vindo, nossa primeira conversa e, obviamente, eu quero saber de tudo, quero entender toda essa movimentação, mas, João, eu queria, primeiro de tudo, entender o que está acontecendo com o mercado do boi. A gente tem, por um lado, a arroba subindo muito, mas aquela exportação que era importantíssima no final do ano passado, perdeu totalmente a importância esse final de ano, João? Pelo menos, não totalmente, mas aquela pujança que tinha no final do ano passado já não é a mesma, né? Alexander, e é isso mesmo. A gente passou entrando agora no mês de dezembro, né? Começa a entrar num tom mais de retrospectiva do que vem acontecendo nesse mercado do boi gordo nesse ano. A gente trouxe alguns materiais para elucidar um pouco o que a gente vem falando. E a questão é o seguinte, realmente, né, no dia 4 de setembro, quando a gente teve aí o anúncio, a confirmação dos 2 casos de encefalopatia espongiforme bovina atípica no Brasil, o patamar da arroba vinha em torno de 304 e apresentou uma queda bem expressiva, né? E o Vitório vai poder comentar isso mais adiante no gráfico que a gente quer apresentar. Mas um impacto muito importante, como você comentou, foi das exportações, né? A gente vinha de 2 meses consecutivos, de agosto e setembro, que a gente estava num patamar de exportação de 180 mil toneladas por mês, né? E foram 2 meses consecutivos de recorde de faturamento, inclusive, acima de $1 bilhão. E que foi esse impacto na exportação desse embargo chinês que ainda não acabou, né? A China deu uma importante sinalização que aceitou nossas carnes até antes do dia 4, mas esse embargo continua e a questão continua permeando o mercado, é quando que os chineses voltam a comprar. Mas o fato é que outubro e novembro a gente teve as exportações em torno de 80 mil toneladas, né? O impacto aí, se tivesse mantido condições normais de temperatura e pressão, né, que em torno de 180, a gente pode aí estimar que foram prejuízos de quase 200 milhões de toneladas, né? E outubro e novembro, a faturamento caiu de 1 bilhão para 300 milhões. Então, numa conta simples de estimativa de padaria aqui, a gente pode colocar que o prejuízo de exportação foi de quase 1,4 bilhões de dólares, né? Então, esse foi o impacto da crise. Dito isso, né, a gente começa, apesar de ser um ano muito positivo, um ano de turbulência para a pecuária. E a gente pode agora compartilhar com vocês o que aconteceu com os preços da arroba do boi. Eu não sei se vocês conseguem enxergar na tela já. Já estamos vendo. E eu gostaria, Vitória, de você puder comentar um pouquinho, Vitória, o que aconteceu com esse preço da arroba do boi, que o Vitória é a pessoa que está aí super engajada e à frente da consolidação desse indicador diário que a gente opera aqui na Datagro. Perfeitamente, João. Primeiramente, é um prazer poder participar do programa Notícias Agrícolas, Alexandre. Pela primeira vez eu estou participando, para trazer um pouco de informações do mercado da pecuária. O preço esse ano, a gente percebeu, desde o início, lá de janeiro e fevereiro, que se encontrava em R$300, né? Teve uma amplitude um pouco menor de valorização, de 300 até 320, R$20 de valorização até a máxima que a gente constatou
segundo os registros no aplicativo, foi de 321 ali no início de julho, e no início de setembro, onde se constatou o caso de encefalopatia espongiforme bovina, 2 casos, um em Mato Grosso e um em Minas Gerais. A boa notícia é que foi atípico, ou seja, sem risco de transmissão para o rebanho nacional, teve um impacto negativo e forte na arroba do boi. Né? A gente saiu de R$ 304,60 por arroba, no início de setembro, dia 3, dia 4, e no início de novembro atingiu a sua mínima do ano, na Praça Base São Paulo, de R$ 257,11 por arroba. Uma queda de aproximadamente 15,5%. Após esse período, e o João mencionou muito bem, que a China já estava fora das compras, a gente recebeu a notícia agora que entrou a carne brasileira certificada até o dia 3, posteriormente não entrou ainda. Após esse dia, 257, no início de novembro, houve um movimento de valorização da arroba do boi gordo, o que é sazonal para o mês também. A gente acompanha isso aqui desde 2018, que todo mês de novembro a arroba do boi se valoriza. Haja vista, no ano passado, em novembro, ela fechou em torno de R$ 290 reais por arroba. Hoje, no final de novembro, já estava em 315, 320. Foi uma valorização maior em relação ao ano anterior. Bom, Vitória, deixa eu só aproveitar que a gente está vendo esse gráfico e a gente percebe que do pico, né? Deixa o gráfico, pode deixar o gráfico, Matheus. Do pico que a gente tem ali em julho, 321, até o caso da vaca louca, a gente já tinha uma tendência de queda ali nos preços, né? Exatamente, mas estava no comportamento normal do ano. Se você pega desde o início, Alexandre, ela estava nesse range de 300 e 320, certo? Tá. Conforme o próprio gráfico nos mostra. Ali, exatamente. Exato. O caso atípico da vaca louca só intensificou esse movimento de queda, né? Ele testou, né, a resistência dos preços. E despencou o preço e despencou, muito rápido, despencou, né? forte. 16, quase 16% a gente acompanha aqui. Em 2 meses, praticamente, né, Vitória? Saiu de setembro até novembro, né? Pegando esse período de data, né? Esse entra em datas, assim. Primeira semana de setembro. Para complementar o que eu também comentando, isso que acho que é a grande mensagem que a gente quer trazer hoje, né? Apesar dessa queda tão abrupta de quase 16% dentro de um único mês, a gente vê também, sempre comentando nos mercados, né? Aquela máxima que o preço realmente cai das commodities, ele cai de elevador, ele sobe de escada, né? A gente ficou aí positivamente surpreso que ele caiu de elevador e também subiu de elevador e, inclusive, ultrapassou a máxima registrada no ano, né? E esse patamar ontem de 325,59, que nosso indicador fechou ontem, com os negócios reportados pela indústria e pelo pecuarista, principalmente, a gente vê que é a recorde nominal da história do preço da arroba no balizador. E a gente também nota que, dentro de variação de um único mês, o preço da arroba nunca tinha variado uma volatilidade tão alta dentro de um único mês, tá? A gente está aí acompanhando outros indicadores também, né? Nas séries históricas do preço da arroba, a gente nunca tinha experimentado uma variação de volatilidade tão agressiva como foi nesse mês. Uma queda de 15,5% e depois uma valorização de 26,3%. Né? A gente vê aí bem claro que é a fotografia do impacto que foi esse embargo chinês de todo que a gente lamentou esse episódio num ano que vinha sendo muito positivo, mas mostra a resiliência do setor, né? O principal fator que está ajudando esses preços reagirem de uma maneira positiva é o mercado interno, né, que é o principal drive de formação de preço. A gente vê que vai caminhando para processos de final de ano, isso é positivo. A gente tem um aumento no consumo da demanda. A gente vê que a crise de estancada de exportação foi de uma maneira estancada, né, tem sinalizações positivas. Outros países consumidores, como Rússia, anunciou um acordo super interessante para voltar a comprar carne brasileira, de 200 mil toneladas em 2022, que é um volume expressivo, não supre toda a demanda chinesa, né, a gente não consegue ainda ficar sem a China, que importou aí quase 70%, em torno de 60% de toda a carne esse ano. Então, assim, os chineses fazem muita falta, mas mesmo sem os chineses nesse momento, a arroba se mostrou resiliente e voltou a recuperar preço. Pois é, assim, tem a questão que a gente espera, né, que os chineses voltem a comprar o quanto antes. Deixa eu só entender essa movimentação, porque é absurdo aqui no gráfico como subiu rápido, né, esse preço. A gente vê um movimento no gráfico ali muito claro, essa alta de 27% acontecer e muito rápido acontecer, né? E você falou que teve uma demanda acontecendo, mas
Teve a oferta também de animais influenciando? Eu te pergunto isso porque a gente ouviu muito aqui nas Notícias Agrícolas a questão do desconfinamento. Eu nem sei se essa palavra existe, mas porque a gente nunca viu isso acontecer antes, né? De pecuaristas tirando animais do confinamento para levar para o pasto. Isso faz sentido também para justificar sentido, essa faz alta? sim. Eu vou levantar aqui ao iniciar e peço que o Vitório complementar com os dados que a gente também teve registrados aqui, né? A gente percebeu que muita gente naquele momento que estava aí com o segundo giro do confinamento, muita gente que tinha levado gado para Boitel, estava com um custo muito elevado, né? As diárias nos Boitéis estão assim, patamares também bem elevados, principalmente por causa dos preços dos insumos, né? O milho ainda continua bastante valorizado. Então, isso levou que alguns pecuaristas, muitos deles, retiraram esse gado que estava no confinamento e levou esse gado para o pasto. Um fator muito complicado também que somou para poder ajudar essa crise a ficar um pouco pior naquele momento, que a gente vinha num ano de estresse hídrico muito forte. O clima não colaborou, então a situação das pastagens estava muito complicada. Agora, como toda a crise começa a ter um fim, né, a gente vê que o mês de outubro foi um mês muito positivo de chuva. Então, isso trouxe também um pouco de melhora na condição de pastagem. Vitória, você pode comentar para a gente quanto que foi a diferença que ficou dos dados registrados em outubro vis-à-vis os dados em novembro? Como é que foi essa comparação do aumento de oferta de gado a pasto, que é um outro fator que a gente tem acompanhado aqui dentro do nosso levantamento de preço, que a gente pode trazer para o mercado agora, que é legal comentar, porque vai diretamente em linha com o que o Alexander comentou. Exato. Deixa eu pedir para o Matheus colocar o gráfico aqui, só para a gente acompanhar a análise junto. É o gráfico de pizza, é isso? Não, esse é o dois, próximo, Alexander. Esse é uma relação que a gente vai para o aumento de fêmeas, tá? Ah, ok, tá bom. Esse de pasto pode manter esse mesmo com você. Por enquanto é esse mesmo, ok, isso, vamos lá. mantém esse mesmo. Só resumindo em números aqui, o que o João e o Alexandre mencionaram, em outubro, a gente teve, assim, no total de animais terminados, né, que foram para o mercado, cerca de 8% foram oriundos de pasto, sistema de nutrição, terminação a pasto. Já em novembro, a gente tem 21%, ou seja, um aumento expressivo, né, nesses animais que vieram para o mercado terminado a pasto. Ou seja, o que a gente percebeu, Alexandre, que você mencionou que houve essa queda abrupta, né, o pecuarista, ele segurou um pouco o gado que ele estava terminado ali em outubro, novembro, justamente porque caiu muito o preço da arroba e não estava fechando a conta. Né? A gente percebeu aqui, estava em torno de prejuízo de R$500 a R$1.000 por cabeça, nesse preço de 257, 240 em Goiás, por exemplo, que a gente tem as 5 praças aqui, a gente acompanha hoje cerca de 70% do território nacional, e estamos aumentando cada vez mais agora com Pará, Maranhão, Tocantins. Ou seja, o comportamento não induziu o comportamento de jogar esse animal terminado no mercado. Teve uma retenção, segurou ele, e agora que o preço começou a voltar a subir, e vale mencionar, interessante também, que a velocidade desse aumento está diminuindo. De novembro a dezembro, no começo do mês, essa velocidade era maior. O que eu quero dizer com isso? Há 20 dias atrás, a gente via uma valorização da arroba na Praça Base de São Paulo, por exemplo, semanalmente, de 10, 15, 20 reais por arroba. Agora a gente está vendo uma valorização de 5, 3, 2 reais por arroba. É uma valorização, está no movimento de valorização, porém menor. Vitória, essa questão que você traz aí, né, a gente começa a flertar aí com um teto de preço, talvez, né? Mas o Alexandre, tenho certeza que ele vai fazer essa pergunta aí, né, Alexandre, que a gente sempre comenta qual que é o fôlego para essa alta, é algo que a gente vai experimentar nesses próximos meses aí, né? A gente vê que o Brasil ainda está vivendo uma retenção de oferta de animal, né? A gente vê que o terceiro trimestre divulgado de abate foi o menor abate dos últimos 10 anos, desde 2011, a gente não tinha abate nesse patamar, então é uma oferta que ainda, apesar de ela ter melhorado, é um ano ainda que a oferta é restrita, né? E a gente pode comentar, Vitória, fazer o link agora para mostrar, eu acho que um fator legal, vou passar para o próximo gráfico aqui, as escalas médias, em dias corridos aqui que a gente traz aqui dos estados, porque isso aqui é um fator importante também que a gente começa a perceber que a escala média começa, de alguma maneira, alongar. Ela aumenta um pouco, porque mostra que ela se alonga porque a oferta está aumentando, né? Mas mesmo com esse alongamento da escala, a gente percebe, como a Vitória comentou, essa velocidade de ganhos no preço da arroba começa a diminuir um pouquinho, mas também a gente sente que a oferta aumentou, né? O pessoal conseguiu segurar o seu gado, levou esse gado para o pasto, ou que podia adiar um pouco esse abate, agora começa a ofertar esse gado de maneira mais expressiva, e a gente vê também a indústria com um apetite maior de compra nesse momento, né?
Vitória, você pode comentar um pouco como é que tá as médias aqui por praças? Exato. Hoje, esse gráfico a gente elabora diariamente e para você, telespectador do Notícias Agrícolas, a gente acompanha todas essas praças, regiões do Brasil. A média hoje do Brasil se encontra em 10,4 dias corridos, tá? A escala. Aqui nesse gráfico a gente tem por região específica. A gente percebeu que a escala vem se alongando durante esse mês de novembro. Ela começou na média Brasil, na primeira semana, 5 dias corridos, na segunda semana ela foi para 7 dias corridos, na terceira, 9 dias corridos, e hoje, já no começo de dezembro e fim de novembro, a gente se encontra aí em torno de 11 dias corridos, né? Ou seja, um reflexo de um aumento de oferta de animais terminados no mercado. Também... Legal, para a gente adiante aqui, ó, é legal também te mostrar esse gráfico de escala aqui, por mente aqui, essa aqui são as médias, isso aqui é por micro-região do Brasil, né, que a nossa aqui é setor de data maps, que produz esses gráficos para a gente já referenciados aqui, que deixa um pouco mais claro que o pecuarista pode acompanhar a sua micro-região e como é que tá, né, a gente vê que isso varia, o São Paulo está 11, mas algumas outras regiões que está um pouco maior, então que você pode aí, quem está acompanhando, tentar identificar a sua região, Mato Grosso, Goiás, como é que dá essa escala, você pode experimentar, aqui estamos com os dados do Pará, bem legais agora, da Bahia. Essa variação de cores quer dizer o quê? Quando está aqui, ó, são números em dias corridos, né, quanto vermelho na ótica do pecuarista, né, isso aumenta um pouco a escala, tá mais alongada. Então, se é vermelho, é a maior de 7. Então, aí, quanto mais verde, é uma escala um pouco menor, reduzida. Então, se está em 3, em 1, é uma escala mais curta. Você está mais para as cores mais fortes, vermelha e amarela, porque a escala está se alongando, né? A gente tem aqui, nos leste de São Paulo, aqui, a gente tem aqui em torno de 26%, 26 dias, perdão. Então, tem escalas que estão aqui em 15, em 8, mas a média Brasil está em 10,6 nesse momento. Muito bem. Então, a gente tem... Só mencionar, Alexandre, um ponto que reforça, né, essa diminuição diminuição da velocidade de valorização da arroba, é que a gente tem aumento de oferta, e justamente nesse mês agora de novembro, a gente teve mais fêmeas sendo abatidas. A gente teve em outubro, e aí vem o próximo gráfico que o João acabou de mostrar. Em outubro, a gente tinha 22% do total de abates de fêmeas, e em novembro a gente tem 30% do total de abate de fêmeas. Isso pode ser justificado, por quê? Porque o custo de se terminar uma fêmea é menor do que o de se terminar um macho. E tendo visto o movimento de desvalorização da arroba nesses últimos 2 meses, ficou mais favorável para o pecuarista abater as suas fêmeas, justamente por causa de um custo menor. E também pelo fato de que o mercado interno, ele valoriza a carne de fêmea, né? Principalmente de novilhas de cruzamento industrial, novilhas pesadas, né? A gente teve negociação registrada de novilha aqui de 310, 315, 320 reais por arroba do boi comum. Mais caro que muito boi inteiro em outras praças, Minas Gerais, Goiás, por exemplo. A gente costuma entender que quando você aumenta o abate de fêmea, é sinal de que existe já uma mudança do ciclo pecuário começando a acontecer. Mas você trouxe uma questão de dúvida aí se é isso que exatamente está acontecendo ou se foi apenas um movimento pontual em função desse fator financeiro, de custo mesmo aí para o pecuarista, Vitório. Como é que a gente pode entender isso? Alexandre, acho que é um pouco de cada, né? A gente estava conversando aqui junto com a equipe hoje na reunião antes de falar com vocês, junto com o Beto Zilo também, com o Guilherme Yang, que trabalha com a gente. Estava discutindo exatamente isso, né? Alguns analistas no mercado começam a apontar nesse momento que será que estamos começando a chegar no fim do ciclo pecuário, de reversão desse ciclo pecuário, né? A gente percebe que é um pouco de cada, né? A gente tem uma valorização das fêmeas de novilhas pesadas que atendem esse mercado gourmet, então a gente vê que já tem esse incremento de 8% do abate de fêmeas, né? Mas a gente ainda toma um pouco de cuidado porque a gente está ainda num cenário de retenção de fêmeas, né? Esse fim desse ciclo pecuário é difícil cravar quando que vai se dar esse mês essa reversão. Então, a resposta, eu acho, que é uma combinação desses fatores, né? Um pouco de custo, de momento de mercado também, de valorização nesse momento, tá em novembro, então isso levou a algum abate maior de fêmeas, mas também começa-se a despontar um assunto que a gente não se falava, né, há 6 meses atrás, né? Vamos começar, será que vai começar, quando começa a reversão desse ciclo pecuário? Que a gente já tem aí, menos de 2 anos seguidos de retenção de fêmeas, e essas fêmeas serão enxertadas, serão produtoras aqui a um pouco, né? Boa parte desse gado que nasce, ele também é parte fêmea e parte macho, a gente vê como é que vai ser esse comportamento, mas pode-se começar, assim, colocar no radar aí, quando que a gente vai entrar nessa reversão do ciclo pecuário. Mas, nesse instante,
a gente coloca esse dado empírico, que a gente vê que tem uma valorização do preço da novilha, e isso já refletiu um pouco aqui nos nossos dados, né? Mas é um assunto que a gente vai cada vez começar a ser mais presente no dia a dia da análise pecuária. Legal. Agora, com relação a futuro, né? O que a gente pode ver daqui para frente? Eu acho que ficou meio consenso de que a gente está próximo de um teto aí para a alta da arroba. Primeiro pelo aumento da escala e depois pela redução da velocidade de valorização da arroba, que já vem sendo notada. Dá para dizer qual que é o limite? Alexandre, sempre é delicado, né, colocar essa pergunta de $1 milhão, qual será o teto, né, a pergunta do mercado quer saber nesse momento, mas a gente assim não pode cravar qual será esse teto, mas a gente pode trazer alguns fundamentos para a gente discutir e colocar na mesa. Bom, o primeiro ponto como o gráfico mostrou lá, né, a gente pode até voltar aqui, foi surpreendente. Eu acho que ninguém no mercado contava com essa valorização tão expressiva nesse momento, tá? Deixa eu ver se talvez tenha saído o gráfico aqui, deixa eu ver se conseguem ver de novo. A gente coloca, ninguém esperava essa valorização tão agressiva do preço da arroba, né? Voltou aí em patamares mais rápidos que a gente imaginava. Dito isso, a gente percebe alguns pontos que tem que estar no nosso radar. O poder de compra da população ainda está reduzido, a gente percebe isso. O mercado interno sempre vai fazer esse teto, né, a correspondência dele, a gente vai ver os preços no atacado e no varejo, que tiveram uma redução agora, que tem esse delay, né, depois que o preço cai lá na indústria, até chegar na ponta, isso demora um pouquinho, mas agora com essa valorização ele também vai chegar. As festas de final de ano, a gente tem aí 13º, muita coisa que compõe, que tudo tende a um aumento dessa demanda por carne. A gente vê, por outro lado, também que a demanda por carne de frango e por carne suína também tiveram valorizações importantes, mas esse final de ano o Brasil está muito bem em relação em termos de vacina, as coisas estão andando, os mercados estão abrindo, mas também tem um ponto que, infelizmente, a gente tem que colocar nesse momento, né? Aí tem algumas notícias de nova contaminação de uma variante diferente do Covid, que tem alguns registros aqui em São Paulo já. A gente até agora está indo muito bem, a vacinação está super expressiva, a população adulta em São Paulo já chegou a quase 100%, uma das primeiras capitais do mundo que consegue atingir esse patamar, então a gente está orgulhoso do trabalho do governo brasileiro nesse momento, mas a gente precisa colocar essa questão na mesa, né? Porque isso levanta a bandeira amarela. Será que alguns mercados podem voltar a fechar? A gente vê nos Estados Unidos alguns estados que já estão aí adotando algumas medidas para fechar, a gente vê aqui o anúncio de festas de final de ano em algumas cidades já estão anunciando que não vão ocorrer. Então, esse fantasma da pandemia, né, ele foi amenizado, mas ainda é presente. A pandemia não acabou e a gente precisa estar atento do que pode acontecer. Até o momento a gente vê que o preço da arroba está firme nesse patamar de alta, a gente não vê nenhum fator que possa apontar para uma redução nesse momento, a gente acha que vai estabilizar em torno disso, mas vamos ver como é que vai ser esse comportamento de final de ano, se a gente pode experimentar um pouco mais alto. A gente tem alguns estados aí, Minas Gerais surpreendeu, a gente viu um negócio registrado de 335, então todos os dias a gente está acompanhando aí quais serão as novas máximas que esse mercado pode experimentar ou não, né? A gente vai continuar acompanhando aqui e agradecendo os pecuaristas e indústria que estão informando os negócios diariamente para a gente. Ô João e Vitório, então dá para a gente resumir o seguinte: o mercado ele segue experimentando novas altas, certo? No entanto, o fôlego dessas altas está diminuindo, o que já é uma indicação de buscar aí um teto. Isso é fato, então. O fato que ele vem crescendo, de fato está aumentando, né, esse preço, já teve num ritmo um pouco maior, esse ganho, como a Vitória comentou anteriormente, a gente vê isso, já teve uma força de alta um pouco mais expressiva, agora ele começa aí testar um pouco, mas a gente ainda percebe que pode-se ter espaço para ganho de altas, né, o que a gente não consegue enxergar nesse momento é uma queda tão expressiva, né, a gente não imagina que outro tsunami tão negativo igual foi esse do caso de encefalopatia lá no dia 4 de setembro, a gente não espera que nada disso ocorra no curto prazo, né? Mercado é mercado, a gente tem que sempre atento, novidades ocorrem, né? Não é a primeira vez que se tem embargo, né? Isso acontece com outras culturas também, os pecuaristas têm que estar preparados para isso, por isso que eu acho muito importante estar acompanhando os preços aí, reportando seus negócios, porque isso prepara o pecuarista para eventual oscilação de preço, né? Porque os preços ele tem essa tendência à volatilidade, como a participação do mercado externo vem aumentando no share de toda a abate de carne brasileira, né? Então isso vai trazer para o mercado bovino uma nova dinâmica, né? Esses mercados que a gente vai abrindo lá fora
tende a se ter mais volatilidade no preço da arroba, né? E quem opera no mercado financeiro fica contente porque esse pessoal aí tem essas oportunidades para poder fazer posições de compra ou de venda e poder surfar essa onda. A gente espera que o mercado do financeiro também tenha volta a ter liquidez cada vez maior no contrato do boi gordo na B3. Tá. Bom, a gente entendeu o cenário até o final do ano, com as festas de final de ano. Mas e 2022? E o início? E janeiro, que é aquele tradicional mês de queda de consumo, férias escolares, que a gente sabe que sempre dá aquela patinada. E sem a China, será que a gente vai ter o mesmo fôlego? O que esperar para o início do ano, pessoal? Olha, a gente percebe que o déficit de proteína nos mercados asiáticos, na China como um todo, ainda persiste. A gente vê lá que foi dizimada boa parte com a peste suína africana do rebanho suíno da China, então a gente percebe e espera que a China em algum momento volte a comprar carne do Brasil. Querer cravar essa data eu acho uma missão muito ingrata, porque muita gente ficou tentando no mercado, é sexta-feira agora, é na próxima. Eu acho que não, mas tudo indica que a China, hora ou outra, vai voltar a comprar carne brasileira, porque a questão do ponto de vista sanitário já foi totalmente superada, todos os países já voltaram a comprar do Brasil, outros novos compradores vêm surgindo, o governo brasileiro tenta trazer essa maior oferta de diferentes compradores, né, da carne brasileira, mas os chineses são muito importantes. Hoje todo mundo fala, é uma China independência da carne brasileira, na soja. Muita gente, hoje a China representa quase 1/5 da população mundial, né? É difícil algum mercado que não tenha algum tipo de dependência do chinês nesse momento quando se fala em oferta de commodities. Então, o Brasil realmente pode e vai ser um grande supridor aí de alimentos para todos os países como um todo, né? Os relatórios da FAO super indicam para isso, porque o crescimento populacional do mundo, em comparação com o crescimento de alimento, a gente vai ter um déficit em 2050 de alimento. E o Brasil é o grande potencial fornecedor desses alimentos. A carne brasileira cada vez mais tem se posicionado melhor lá fora, né? A indústria e o pecuarista tiveram avanços aí em termos de produção, de qualidade, de certificação para atender os mercados mais restritos do mundo aí, Emirados Árabes, tem uma carne super premium. Ano que vem é um ano complicado, a gente não vai esperar um ano de eleição no Brasil, né? Um ano que sempre traz algum tipo de turbulência política, né? A gente vai ver o que vai acontecer com o dólar, a gente vai ver se os chineses vão voltar para o mercado ou não. As projeções de ganho de PIB para 2022 já foram um pouco reduzidas, aí de 2,5 do PIB para 1,2, a gente vê que alguns bancos já estão reduzindo um pouco isso aí, tem uma recessão mundial como um todo, também não é só o Brasil que está fora disso, então a gente vamos ver como é que vai ser, mas é um ano que promete aí ter novas emoções, mas a gente tem uma carne que está com sustância positiva para poder suprir esses mercados lá fora que vão precisar, mas eleição que vai acontecer com o dólar e a potencial volta da China vão ser fatores que a gente vai estar monitorando e a gente espera que os preços da arroba continuem firmes. Legal. Isso tudo do lado da demanda. Portanto, muita interrogação aí em relação à demanda. E em relação à oferta, o que dá para esperar? A gente percebe, né, que a retenção de fêmeas continuou, né, persistiu nesses últimos anos, apesar de ter um aumento aí nesse último mês de novembro, como a gente apresentou aqui no material, mas a gente espera que talvez tenha um potencial aumento aí a gente não sabe como é que vai ser a questão do ciclo pecuário, né? Se a gente vai poder voltar a ter uma oferta um pouco mais positiva no ano que vem. Isso não é muito cedo para falar. A gente vai ver como é que vão ser os números de abate do último trimestre desse ano, e ano que vem pode ser que a gente tenha uma oferta um pouco mais estável de carne, que a gente não tenha isso, e o que vai ditar um pouco, principalmente o tamanho da oferta, vai ser o tamanho da demanda, né? A gente espera que o mercado consumidor aqui no Brasil, a gente não tenha novos lockdowns, né? A gente vê que algumas festas final de ano já começaram a ser canceladas, tem gente confirmando o carnaval, tem gente que está aí cancelando o carnaval, então tudo isso ainda vai ser um fator que vai dar um drive, né? A pandemia, infelizmente, a gente estancou muito essas ações, mas vamos ver como é que vai se iniciar o ano também de janeiro em termos de pandemia. Festa de final de ano, as reuniões ocorrem, né? E isso vai ter algum impacto de aumento de contaminação, porque a gente sabe que do mercado interno os food service são os principais também consumidores de carne, eles sentem muito quando tem um tipo de lockdown, então a gente espera que não ocorra, mas esses fatores de pandemia, volta da China, são tudo que vão estar no nosso radar e a gente vai continuar monitorando no dia a dia aqui para tentar trazer informação de qualidade precisa para vocês. Boa. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, com os gráficos, com os números. Eu acho que essa nossa conversa ganhou até uma dinâmica nova. Acho muito importante isso para quem está acompanhando a gente aqui. Agradeço de novo a participação de vocês, a parceria da Datagro ao longo desse ano.
Eu acho que a gente ainda consegue conversar nesse restinho de ano, mas se a gente não se encontrar, aproveito para desejar para vocês aí um ótimo final de ano e que 2022 venha cheio de esperança aí. Muito obrigado pela parceria, viu? Obrigado, Alexandre. Contem sempre com a gente aqui. É um prazer. A gente ter um ano, apesar de todas as dificuldades, um ano muito positivo. A gente está aqui aumentando o nosso time de pecuária na Datagro, na parceria com o GPP. A gente está super expandindo aí o aumento de equipe. Deixar um abraço para o Beto Zilo, que é o nosso coordenador aqui também. O Guilherme que está no nosso time aqui. Estamos na Faria Lima. Estamos sempre de portas abertas no nosso escritório da Datagro para receber vocês, tentar trazer informação de qualidade. E contem sempre conosco. Deixar um abraço para todos aí. Vitória, você quer dar um abraço pessoal também? Gostaria de agradecer a presença, achei ótima a entrevista, estamos aqui pronto para o próximo encontro nosso, Alexandre, e até o ano que vem, se caso a gente não se encontrar antes. Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tá aí, então, o pessoal da Datagro aqui com a gente, a equipe da Datagro, trazendo as informações do mercado do boi. Informações muito importantes aí, muito preciosas, principalmente para quem faz a contabilidade, o número, né, dos mercados. E o mercado do boi teve aí seus altos e baixos e está encerrando o ano tentando recuperar o fôlego. Aliás, um fôlego que você viu no gráfico que os meninos mostraram aí, que disparou aí no último mês e que trouxe a arroba do boi para um novo patamar recorde de preços, segundo avaliou aí a Datagro. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.